Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast Voz da Advocacia, o podcast da OAB Arco Verde e Região, em parceria com a TVLW. E hoje nós iremos falar de um assunto que tem muito a ver com o coração da atuação profissional do advogado, que é a sua sobrevivência. Vamos falar sobre honorários advocatícios e sobre a Procuradoria de Honorários, órgão responsável vinculado à OAB de proteção dessa verba alimentar da classe advocatícia. E hoje iremos receber como nossa entrevistada doutora Cândida Carina, coordenadora do contencioso da Procuradoria de Honorários no interior da OAB Pernambuco. Bem-vinda, doutora Carina. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Rubens? Muito prazer, é uma honra estar aqui com vocês neste momento. Oh, que maravilha. Cândida, por favor, se apresente para os nossos espectadores. Pronto. Bem, como o doutor Rubens já falou, meu nome é Cândida Carina, eu sou advogada desde 2017, mas minha formação é anterior a isso, eu sou formada em licenciatura em História desde 2010 pela AESA, entrei na Universidade de Pernambuco, campus Arco Verde, em 2012, me formei em 2017 e desde então, de fato, sou uma advogada militante. Desde o princípio da meu ingresso na OAB, eu já me arquitetei ali na questão das comissões, já me inseri nas comissões, faço parte desde o início da Comissão da Mulher Advogada e este ano, de 2024, estou como presidente da Comissão de Direito de Família, da subseção Arco Verde. E também este ano tive a grande honra, o privilégio realmente de participar, de receber o convite para integrar a Procuradoria de Defesa dos Honorários da OAB Seccional Pernambuco. Maravilha, doutora Cândida, uma excelente formação acadêmica e profissional. Mas para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você explicasse para a gente o que é a Procuradoria de Defesa dos Honorários da OAB Pernambuco. Pronto, excelente. A Procuradoria, ela, enquanto órgão vinculado à OAB Pernambuco, ela foi, de fato, um passo gigante que a presidente Ingrid Zanelli deu este ano, na sua gestão, para visando realmente proteger e assegurar aos advogados, a toda a classe, a questão do recebimento dos seus honorários. De que forma? A gente sabe que, muito frequentemente, nós temos os nossos honorários discutidos, questionados, violados. Nossas prerrogativas, nesse sentido, elas são violadas. Então, a Procuradoria, para dar esse suporte a toda a classe advocatícia, com relação a como agir no momento que tem essa violação acontecendo. O advogado, quando firma o seu contrato e, eventualmente, ele junta aos autos, o juiz, ele deve respeitar aquilo que está previsto no contrato. E, se for o caso, já fazer o que a gente chama de repartir, já deixar separado esse valor que está previsto no contrato. E, eventualmente, quando isso não ocorre, seja porque o juiz, de alguma forma, muda seu entendimento ou realmente viola essas nossas prerrogativas e faz essa alteração, então, o advogado, juntamente com a Procuradoria, vai fazer um movimento para que a Procuradoria analise a situação e a gente toma as medidas necessárias para atuar naquele caso em específico. Isso se dá de maneira direta naquele caso, mas a gente também analisa se aquela violação, em alguma medida, ela atinge toda a classe da advocacia. Então, portanto, a Procuradoria ela tem esse sentido de dar todo esse suporte. E a gente tem procuradores por todo o estado, desde a capital, aqui na nossa coordenadoria do interior, nós somos eu e mais 6 advogados. Então, a gente vai ter advogado de Petrolina, a gente vai ter advogado de Serra Talhada, a gente tem advogado de Buíque, a gente tem advogado em Afogados da Engazeira. Então, todos esses advogados, quando chega a demanda, a gente faz essa análise e é encaminhada a forma do procedimento, como é que a gente vai atuar. Se vai ser um despacho, uma orientação para o advogado diretamente,
ou então, no caso, né, da intervenção, né, direta da OAB enquanto amicus curiae realmente. É uma questão muito importante porque a gente percebe que não é só uma questão de uma proteção isolada de um caso específico, mas uma proteção de toda a ordem de advogados, né, de toda a classe advocatícia em si. Cândida, a gente tem uma audiência que ela vai desde profissionais que atuam na área do direito, mas também para a população em geral. Isso. Então, a gente tem o conhecimento, a gente tem a ciência de que o honorário advocatício é uma verba de natureza alimentar, segundo determinação por lei e reconhecimento dos tribunais. Explica Isso. melhor para a gente esse caráter de verba alimentar dos honorários. Pronto, então, a verba alimentar, ela vai ter realmente esse sentido da palavra do alimento, realmente, né? São os nossos alimentos. Quando a gente trabalha, o nosso salário, né? Enquanto uma pessoa que tem uma carteira assinada tem aquele salário mensal, o nosso salário são os nossos honorários. E esse caráter alimentar é a nossa subsistência. Então, se a gente paga a conta, se a gente provê as nossas necessidades, são todos em virtude dos recebimentos dos nossos honorários. E aí a gente vai ter no CPC, a gente vai ter no Estatuto do Advogado, o que é essa verba alimentar, essa previsão enquanto verba alimentar. Sendo verba alimentar, o que é que o judiciário precisa entender? Que ele vai ter prioridade. Sabe, a pessoa com mais de 60 não tem prioridade no trâmite da ação? Os nossos honorários têm essa prioridade no momento da expedição. Então, a gente passou ali por todo um processo. Fomos vencedores, teremos direitos aos nossos honorários sucumbenciais ou, eventualmente, os que foram apresentados nos autos do processo para serem, né, repartidos. O que acontece? Quando isso vai para a fase de cumprimento de sentença, execução, esse honorário, a expedição do alvará, de um RPV, né, a transferência eletrônica, ela tem que ser prioridade. É nesse sentido que é a verba alimentar. É o caráter da nossa necessidade, do nosso realmente ser o nosso salário, bem como a expedição, o nosso recebimento, o judiciário. Aí a gente vai ter as diretorias atualmente, né, nas varas, para que a gente tenha prioridade e receba com maior rapidez possível aquela verba. Então, Cândida, não é só uma questão de um valor numérico, é uma questão de efetivar um pilar da justiça e reconhecer realmente a necessidade de preservação e respeito desse honorário como um meio de subsistência e sobrevivência do advogado, da advogada que está ali militando. Isso, né? A gente vai ter com isso o quê? É o reconhecimento, né? A valorização, né, do trabalho intelectual que o advogado de fato exerce, né? É a questão dessa dignidade também profissional. A questão, quando a gente recebe honorários, a gente não vai pagar só as nossas contas enquanto advogado, ou para quem está nos ouvindo, né, é a formação também continuada do advogado. Também depende desses honorários. A questão do acesso à justiça, né, o advogado enquanto, né, essencial à justiça. Então, tudo isso vai estar inserido nesse contexto de um recebimento adequado aos nossos honorários. Então a gente percebe que o tom e a seriedade desse assunto é uma questão de dignidade da pessoa humana. A gente pode considerar, inclusive, vai ter a previsão, inclusive, na Constituição Federal. Isso também está previsto na Constituição Federal, esse caráter. Entende? E aí a situação, Cândida, ela fica um pouco mais complicada quando a gente se depara com situações onde, em decisões judiciais, o magistrado, seja por equívoco, ele não cumpre a determinação dos limites previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, tanto em hipóteses de arbitramento de honorário, quando ele
já predetermina o valor líquido daquela verba, ou em situações onde há um descompasso na equidade de composição desse valor. Podia comentar um pouquinho sobre isso? Isso, vamos lá, explicar. O que acontece, né? O artigo 85 do CPC vai nos dizer que os honorários serão fixados, né, de acordo, ali eles colocam parágrafo 2º, salvo engano, de 10% a 20%, de acordo com o valor da causa, a complexidade que envolve aquela demanda. Essa é basicamente uma regra bem mais anterior e mais presente, vamos dizer assim, mais concreta na sistemática atual, né? Então, e em 2015 também, quando veio a alteração do CPC, né, essa grande modificação que a gente teve, o parágrafo 14 do artigo 85, ele remete justamente a isto. Em 2015, trouxe essa, de fato, como se fosse uma revolução no que a gente chama no destacamento dos honorários, né? E o parágrafo 8º trouxe a questão da equidade. Então, vamos lá, vamos para o pessoal entender. O parágrafo 2º diz que vai ser fixado de 10% a 20%, de acordo com a complexidade, com o valor da causa. O parágrafo 8º vai dizer que o juiz vai aplicar a equidade quando forem causas de valor inestimável ou quando o valor for muito baixo. Então, vamos para um exemplo prático. Vamos supor que eu entrei com uma ação de R$ 3.500 e aí o juiz fixa de acordo com o parágrafo 2º, de 10% a 20%, parágrafo 3º, 10% a 20%. Aí ele estipula lá em 10% a sucumbência. Eu vou ter 10% do valor da minha causa, ter 10.500. Isso vai dar para o advogado R$ 350 de honorários sucumbenciais. Então, dependendo da região que você esteja, isso é muito pouco. Até porque, né, a gente estuda 5 anos, a gente tem uma pós-graduação, 2. Então, esse investimento, todo investimento que foi feito, ele não é compatível. Aí a gente vai entrar na questão da valorização do profissional, na questão da dignidade da pessoa humana, realmente na questão do advogado como essencial à justiça. Quando a gente tem o equidade, o que é que acontece? Eu tenho uma causa de R$ 3.500, mas pela aplicação desse parágrafo, o juiz pode não ter uma pré-fixação, uma limitação. Ele pode ir lá e colocar que os honorários sucumbenciais, por equidade, com base no parágrafo 8º, vai se dar no valor, por exemplo, de R$ 2.000. Então, a gente já vê que isso é uma valorização realmente do profissional, né, de todo o trabalho desempenhado. Não importa se o que é que acaba acontecendo muito, né? Quando há as críticas com relação a isso. É porque foi uma causa simples. E a gente sabe que não existe causa simples. O advogado precisa estudar bastante, né? Para tornar aquilo simples, ele teve todo um esforço prévio. Né? Não é porque é simples ali naquele resultado final que não significa que houve uma complexidade anterior. Então, a aplicação dos honorários por equidade é nesse sentido. Quando eu não tenho uma causa, por exemplo, eu advogo numa situação em que é um direito de saúde, uma entrada numa UTI. Isso não tem um valor, a gente não consegue estimar um valor pecuniário num direito desses. E aí o juiz, porque é simples, vou dar aqui R$ 200 de honorário, porque eu coloquei lá no valor da minha causa, por exemplo, por uma questão, seja de custas judiciais, seja porque, de fato, é tão inestimável que a gente não consegue precificar uma ação desse tipo. Então, a gente coloca um valor de R$ 1.000, que é um valor de alçada, que a gente costuma falar, e aí o juiz pode, sim, converter aquilo em honorário sucumbencial por equidade num percentual superior àquele valor, porque é inestimável o fruto, a consequência, né, o resultado daquela ação. Ou quando, de fato, são ações de baixo valor.
Então, a gente vai fazendo esse equilíbrio. Os parágrafos do artigo 85 buscam equilibrar. Então, por isso que a gente, enquanto procuradoria, também o que é que a gente precisa e a gente faz? É essa conscientização, né? É o chamamento dos juízes, dos desembargadores e do Poder Judiciário como um todo para a atenção. Porque pode até ser só um número ali de uma demanda, mas é uma vida, é uma formação profissional, a depender da região que se esteja. É, de fato, o que faz a economia daquela comarca girar também. Né? Então, assim, não é só a questão do dinheiro do advogado, é toda uma estrutura social também. Né? Eu, particularmente, enxergo que a questão dos honorários é nesse ponto. É toda uma estrutura social que eu forneço. É a manutenção da minha família, a subsistência da minha família, é a minha formação, a região em que eu estou, como é que eu fomento também toda essa estrutura social também. Cândida, você estava falando para a gente que há previsão legal no CPC de destaque dos honorários, ou seja, de que o valor do honorário seja expedido em um alvará autônomo em nome do próprio profissional. Isso. Em algumas situações a gente percebe que há uma certa resistência. Comenta um pouco sobre isso. Então, até muito recentemente a gente teve um caso de repercussão, né, de uma advogada em Recife que teve o contrato, havia previsão de que ela poderia receber de maneira destacada, com a autorização do cliente, e o juiz disse que na vara dele não. E aí a OAB, obviamente, está atuando nesse sentido. Mas o que acontece? Havendo a previsão no contrato, né, a gente compreendendo, né, enxergando, né, confirmando ali, peticionando, né, explicando realmente, né, meio que desenhar que não há uma ilegalidade nisso. Né? A gente vai provocar, de fato, a comarca, os desembargadores, se for o caso de tribunal, para que respeite essa previsão legal. E aí a gente pode fundamentar com relação a o que tem previsão na Constituição, lá no artigo 133 também, né? O Estatuto da Advocacia. Tudo isso são as nossas ferramentas legais já existentes para a gente dizer, senhor juiz, olha, não há ilegalidade, faça o destaque, o cliente está esclarecido, ele assinou, ele autorizou que eu receba. E quando ele não recebe, aí de fato, vem a procuradoria, aí a gente vai atuar no sentido do amicus curiae, ou uma atuação mais direta. Né? A gente já teve casos no estado que a própria Ingrid Zanella foi diretamente conversar com o desembargador, né? A gente entrou com a amicus curiae e ela foi diretamente despachar. Não era especificamente a questão do destaque dos honorários, né? Era uma outra questão de custos judiciais para ação de discussão de contrato mesmo, mas é a forma que nós, enquanto procuradoria, podemos atuar. Né? A procuradoria ela foi criada esse ano, então assim, a gente também está manejando, né, todas as ferramentas que nós temos à nossa disposição até esse momento para ter uma atuação de fato efetiva. Né? A gente é uma construção de fato. Né? A luta pelos honorários ela não é de agora. Né? A forma que estamos fazendo agora através da Procuradoria, aí sim, ela é mais recente e aí a gente vai se adaptando, vai conhecendo, vai vendo o que é que funciona. Mas o mais importante de tudo é que o advogado, quando enfrente essa situação, ele nos acione. Né? A gente procure realmente, não deixa passar em branco. A gente tem casos em que o advogado até acionou, mas aí se deixa perder o prazo dentro do processo, aí a gente já não tem o que fazer. Né? Então, assim, a importância é essa, para que quanto mais nos chegue de números para atuarmos, melhor a nossa atuação ela fica. Ela pode ficar à medida que a gente vai coletando os dados, as informações, né, as características dessas ações processuais, né, e como é que a gente consegue realmente chamar o Poder Judiciário para que tenha mais atenção, para que reconheça
esse papel tão fundamental que é do advogado. Criar essa estatística é algo muito importante, até porque a gente percebe, né, que as situações elas podem variar, por exemplo, na questão envolvendo justiça do trabalho, justiça federal, Exato. justiça estadual. Então, há um comportamento diferente, né? Há um jeito de tratamento diferente também de comunicação, de postura, que a própria Procuradoria vai ter que se adaptar Isso. perante os casos concretos. Então, é importante, né, deixar esse recado para os nossos colegas de que, havendo alguma situação que você sinta que há violação à sua prerrogativa de honorário advocatício, contate a Procuradoria, porque isso é importante para fins quantitativos. Exato. De um banco de dados e estudo melhor. Isso. A esse respeito, assim, conversando, porque eu sou aqui coordenadora do interior, mas nós temos os procuradores e subprocuradores, né? A gente vai ter Ingrid Zanella lá como presidente, a gente tem o procurador-geral, o doutor Danilo Weber, e eu tenho o subprocurador Graciliano Sintra. E aqui no interior, né? Então, assim, a gente conversando ontem, a Procuradoria foi criada em fevereiro, nós já temos até o momento mais de 100 protocolos com relação a algum questionamento, né, pedido, né, de solicitação de atuação da Procuradoria. Então, a gente está, de fato, é necessário fazer esse levantamento, né, para que a gente identifique, né, quais áreas, né, que tipo de violação é essa? Né? Às vezes a gente tem um primeiro grau que aplica a equidade, e daí a gente chega no tribunal, ele vai lá e aplica o percentual de 10% a 20%. Então, assim, e como você bem falou, a Justiça do Trabalho atua de uma forma nessas questões, Justiça Federal atua de outra, a Justiça Estadual da mesma forma. Então, assim, até isso, né, é todo esse conjunto que a importância da participação do advogado, né, a nos trazer, né, essas questões. Porque não é só a prerrogativa dele que está sendo violada. Quando viola dele, a tendência é que viole a da classe toda. Né? Então, é realmente importante. É um trabalho de formiguinha, mas que faz total diferença para a atuação da Procuradoria. E, obviamente, a proteção dos honorários do advogado. Perfeito. E até mesmo assim a gente percebe em outra perspectiva de que possa ser que isso se dê numa causa entre particulares, mas também possa ser que se dê numa causa contra a fazenda pública. E aí já vem a questão do RPV. Tem dentro essas 100 denúncias, questões que envolvem as requisições de pequeno valor? Tem, né? Inclusive a gente tem, sempre final de ano, né, essa correria, esse, né, aceleramento, né, de tudo, a gente precisa resolver tudo, e aí o RPV, ele de fato precisa ser expedido, e a Procuradoria, quando há algum tipo de violação, a gente também vai verificar o órgão, qual é a situação, fazenda pública, o que fazer ali de acordo com o caso em si. Se o advogado juntou, por exemplo, o contrato de honorários em algumas ações, especialmente na Justiça Federal, costuma acontecer, né, já juntar o contrato para identificar e fazer o destaque. Causas previdenciárias. As causas, né, previdenciárias, né? Justiça do Trabalho também costuma acontecer. E aí a gente consegue, né, identificar e atuar. A gente tem questões na Vara Federal de Serra, Caruaru, e a gente vai mapeando para ver o que está acontecendo. Qual é, eventualmente, alguma pendência que ficou? Qual é a decisão? Qual é o entendimento do desembargador, do juiz, naquelas situações semelhantes? Foi um caso à parte? Foi um fato isolado de um advogado? Ou, de fato, é algo sistemático ali naquela comarca? Sabe? Então, é muito nesse sentido de buscar fazer com que o RPV realmente seja liberado o mais rápido possível. E dentro dessa análise, fazendo uma analogia, Cândida, a gente percebe o seguinte, que
pode-se identificar a causa e até mesmo dar um diagnóstico. O remédio mais drástico é a intervenção da OAB através da Procuradoria, principalmente com amicus curiae. Isso. Explica melhor para a gente como é que está sendo essa intervenção. Está dando uma situação que envolva um parecer, uma orientação, ou situações de cunho mais drástico mesmo de atuação formal dentro do processo? Falando, né, especificamente da área que eu estou inserida, né, que a gente pega aqui Sertão até Petrolina, nós já tivemos, salvo o engano aqui agora, em torno de 3 amicus curiae, certo? Aqui da minha área de atuação realmente, enquanto coordenadora, né? Que envolve honorários maiores, certo? E aí a gente tem essa problemática. Para o pessoal entender, né? O que é amicus curiae? Né? É o amigo da corte. O que é o amigo da corte pode fazer nesses casos? Ele tem o poder de decisão? Não. Mas a participação visa fornecer, né, entendimentos, jurisprudências para subsidiar o tribunal, o juiz, de que aquela questão de honorários, né, ela pode ser vista de outra forma. O juiz, ele não está vinculado ao que a gente pleiteia, a gente pede, né, mas a decisão é dele. Mas a gente, através do amicus curiae, né, que é essa intervenção já realmente específica, para dizer, olha, senhor juiz, observa aqui com mais atenção, trata de honorário, está tudo correto, o contrato está ok, né, o trabalho, o serviço foi prestado adequadamente. A nossa atuação enquanto respeito de classe é essa daqui. A OAB faz esse papel de fornecer mais elementos para que o juiz ou desembargador, né, observe e julgue realmente de uma outra perspectiva. Né? Essa intervenção mais direta é nesse sentido, do chamamento. A gente não tem o poder de vincular, mas a gente fornece, né, nosso entendimento, a nossa percepção, obviamente, através das questões legais, de jurisprudência, de entendimentos semelhantes, para que ele modifique ou vislumbre de uma outra forma aquela questão de honorários. E quanto a essa questão de honorários, a OAB é o órgão mais qualificado, porque é a que detém o conhecimento técnico próprio e interesse legítimo, porque é a OAB que lança a tabela de honorários. Então, a tabela de honorários ela é uma orientação de um mínimo que há de ser respeitado. E o porquê, Cândida, o Poder Judiciário não tem um olhar quanto à tabela com essa seriedade que ela deveria ter? Eu entendo que o nosso grande desafio, né, nesses próximos tempos, meses, é realmente buscar que o judiciário enxergue na tabela da OAB, né, nas tabelas de cada estado, que o mínimo existencial ali. Se a gente tem um conhecimento técnico do que é que demanda uma atuação minha em determinado tipo de processo, a minha atuação ela é diferente num processo trabalhista e ela vai ser diferente num processo de família, por exemplo. São atuações diferentes. A tabela da OAB a gente teve recentemente uma pesquisa. Os advogados podiam acessar, né, o link da OAB Pernambuco e responder alguns questionamentos a respeito da tabela, dos preços, de valores que devam constar para 2026. Porque a gente, enquanto classe, né, eu tenho minha realidade aqui, de Arco Verde e região. O advogado que está lá em Salgueiro vai ter uma outra perspectiva. São visões de como é que os honorários devem ser. E aí a gente, de fato, eu entendo que a gente tem aí essa luta para que o judiciário, compreendendo
que a tabela ela não é feita a esmo, de qualquer forma, né? Ela pode, né, dar a ferramenta, o entendimento de que aquele valor é compatível, que, portanto, em seguindo aquelas aquele guia mesmo, porque a tabela ela não é vinculante, né? A gente pode usar como consulta, porque tudo vai depender da complexidade, nível de litigiosidade da causa, né, do que está envolvido, né? Mas que o judiciário enxergue que ela é criada como parâmetro. E se baixar esse parâmetro, aí a gente já está ferindo a questão da dignidade, né, do acesso à justiça, obviamente, né, a questão realmente dessa peça do advogado enquanto essa pessoa fundamental às questões de justiça. Então, assim, o Poder Judiciário observando, né, o parâmetro, ao menos, ele vai ter uma ideia de como é a vida do advogado, né? Não é à toa, não é de qualquer forma. A gente é integrante da sociedade, né? E o respeito ao nosso desempenho, ao nosso estudo, né? A nossa permanente formação. A gente nunca deixa de estudar, a gente está sempre se atualizando. Então, que a tabela de OAB realmente sirva como parâmetro. E veja que eu apliquei, dá R$300 de sucumbência no processo que eu levei, eu posso ter passado 5 anos. De fato, se você pegar 300 e dividir por 5 anos, fica quantos reais por mês? Não é compatível, né? Não é compatível realmente com o que a gente tem na nossa Constituição Federal, não é compatível com o que a gente tem no Estatuto do Advogado, inclusive no próprio Código de Processo Civil. Tudo tem que ser levado em conta, né, Cândida? Porque muitas vezes a gente leva trabalho para casa, trabalha à noite. Se for uma demanda mais complexa ou tiver uma necessidade de urgência, a gente tá lá em um plantão, final de semana, pós-graduação, cursos de aperfeiçoamento, de melhoramento. E a tabela, ela também segue até uma função social para o profissional, de que reflete também uma tentativa de acompanhar a inflação, a variação cambial, monetária. E é importante que esse destaque fique bem evidente, porque o trabalho do advogado não é só ali no dia da audiência ou na hora que ele passou do escritório. Vai muito mais além, é um trabalho de uma vida. Isso. Em constante aperfeiçoamento. Perfeito. Exatamente, né? A gente tem uma formação de 5 anos. Se a gente quiser ser pós-graduado em alguma coisa, vai ser no mínimo 2 anos. Se a gente vai partir para um mestrado, coloque mais tempo e um doutorado. Fora as especializações, né, práticas que eventualmente, participação em eventos jurídicos. Então, assim, é uma atualização permanente. Essas atualizações, elas custam. E elas custam a cada ano, custam cada vez mais. Então, a tabela vai fornecer esse parâmetro realmente, esse mínimo, né? E a gente sabe que tudo tem um custo de dinheiro, obviamente, e também do tempo que a gente se dispõe ali a prestar um serviço da melhor qualidade, realmente técnico. Cândida, e dentre essa questão que envolve os componentes da Procuradoria de Defesa dos Honorários, as diversas advogadas e advogados, como você citou, vocês conversam entre si e há uma diferença de tratamento dos advogados da capital para os advogados do interior? As mesmas queixas? Quais são as peculiaridades que envolvem a distribuição, né, dessa atuação em todo o nosso estado de Pernambuco? As diferenças, de fato, elas existem, né? Mas eu enxergo mais numa questão da dinâmica da vida do advogado da capital, por exemplo, de cidades maiores, para o do interior. Mas a questão dos honorários, realmente, do aviltamento dos honorários, ela é sistemática, né? Não só no Estado, né? Realmente é algo
no Brasil inteiro. Todos os advogados relatam, em todas as regiões, relatam esses pontos, né, de valores baixos de honorários comerciais em específico, né? E aí a gente conversa para tentar realmente encontrar, né, qual seria o caminho, né? A gente, enquanto procuradoria, como é que a gente pode criar uma ferramenta para tentar reverter isso, né? E a gente vai ter, por exemplo, no interior, eu cito o exemplo como Arco Verde, a região que eu estou inserida. A gente consegue, né, ir ali no fórum despachar mais facilmente, né? A minha questão de deslocamento é muito inferior ao meu colega de Recife. Petrolina, da mesma forma, Salgueiro. Então, assim, a gente vai ter essas questões de estrutura, realmente, de cada comarca. Mas o aviltamento, ele é geral, né? A gente tem casos de que, repetidamente, reiteradamente, uma fixação de honorários que ficavam em torno de R$200, R$300 no interior, né? Quando a gente vai para a capital, né, alguns casos que eu já tive, né, conhecimento, são questões de valores maiores, e aí a gente tem essa... Parece-me que de fato vai ser uma opinião minha, tá? De fato, o interior ele fica mais refém dessas situações. Não sei se é um entendimento de que o nosso custo de vida, né, seria menor e aí, né, teria essa interferência, o que obviamente ela não deve ser aceita de forma alguma, né? Mas me parece que sim. Quando a gente vai falar de interior, o aviltamento ele se torna mais evidente, né? A gente vai ter advogado, né, realmente em situação complicada na questão de honorários. E nas grandes cidades, porque a gente vai ter essa dificuldade, né, a questão dos custos efetivos para a manutenção dessa advocacia realmente. Eu acredito que a grande diferença vai ser essa, basicamente em como um e outro se estruturam na sua área de atuação. E o bom é saber que há uma preocupação da OAB Pernambuco, através da nossa presidente Ingrid, de que essa distância geográfica da capital ela não se torne uma distância de efetivação de direitos. Então a gente percebe, por o que você falou, que há uma preocupação de que a Procuradoria ela tem uma atuação forte aqui no interior. Então, mais uma vez, a gente tem Serra, Talhada, não é? Serra, Afogados, Petrolina, Buíque e Arco Verde. Assim, esses cobrem todas essas áreas, né? Mas aí, no caso, por exemplo, a gente vai receber a demanda lá de Petrolândia, por exemplo. Então, assim, de fato, é tentar cobrir o máximo possível, né? Nosso objetivo é esse, a divulgação, né, que chegue realmente a todo o estado. E a gente teve, só para destacar, né, essa atuação, ela realmente é compromissada. A gente teve, no início do ano, mais ou menos, um grande caso, que foi a questão, e a Ingrid atuou diretamente, pessoalmente, no tribunal. Não foi uma questão de adiantamento de custas, de um processo, de um advogado ia fazer uma execução de um contrato, aí o juiz queria que ele pagasse as custas. E aí a gente tem um entendimento já pacificado de que ele não precisa adiantar essas custas, né? E aí a atuação da Procuradoria foi de que se mantivesse a lei federal nesse sentido, né? Para que ele não pagasse as custas, que ele pudesse receber os honorários, veja, porque aí seriam dois custos, né? Ele estaria pagando literalmente para trabalhar. Ele trabalhou e agora que não recebeu, ele precisa ainda pagar para poder buscar o seu fruto do seu trabalho, o seu recebimento. Então, foi um grande caso que a gente conseguiu reverter para que ele não pagasse as custas, nesse caso de cumprimento da execução de um contrato. E tomando aí esse exemplo, Cândida, quando algum colega ele sentir que está havendo esse tipo de violação,
qual é o caminho mais rápido, mais eficiente para entrar em contato com a Procuradoria e buscar esse suporte, esse auxílio? Pronto, perfeito. A Procuradoria, né, como a gente visa essa atuação para todo o Estado, a gente, através do site, a gente vai ter lá a aba Serviços. No último itemzinho vai ter lá Procuradoria de Honorários. Vai abrir um formulário que o advogado vai preencher com seus dados, todas as informações que ele julgar necessárias para o deslinde da questão, realmente, anexar documentos, né, a decisão, tudo ali. Ele vai fazer a narrativa do caso, anexar todos esses documentos, vai ser gerado um número de protocolo e isso vai ser analisado para a gente ver se é questão de ir para o contencioso ou consultivo. Indo para o contencioso, né, que é especificamente a minha área, aí a gente vai encaminhar para os procuradores. Vai fazer um despacho? É só um parecer técnico? É caso já de ir direto para a intervenção através do amicus curiae? Mas sempre lá dentro do site da OAB Pernambuco. E o que é que eu oriento sempre, né? A gente é advogado, a gente trabalha com prazo. Então, surgiu hoje, saiu a decisão hoje, que você entenda que violou suas prerrogativas, violou seus honorários. Há uma pendência ali, precisa ser resolvido. Já aciona. Já aciona por quê? Se a gente está, por exemplo, em sede de primeiro grau, e aí a gente tem uma sentença que definiu ali 10% de honorários, você está com o valor de uma causa muito pequeno, né? Ou que não está equilibrado ali para o tipo de ação. Aciona imediatamente a Procuradoria. Porque assim, a gente de toda forma precisa de um prazo para a gente fazer a nossa análise, ver o que é compatível ali de atuação, e aí, se for, vai orientar para, olha, faz um embargo de declaração, não acolheu, vamos para a apelação, para que a gente atue efetivamente. A gente não consegue atuar se, por exemplo, o advogado sofreu com isso e aí ele entrou com cumprimento de sentença. Não é necessário realmente que a gente discuta um quanto der no primeiro grau e depois no segundo grau, especificamente sobre a questão dos honorários. Ele não pode deixar passar em branco, realmente. Senão a gente realmente perde aí esse prazo e a gente não consegue atuar. Então, aconteceu, procura a Procuradoria, aciona, gera o protocolo e aí a gente já vai dando os encaminhamentos necessários. E também, assim, quanto maior a atuação nesse âmbito do processo na primeira instância, né, no primeiro grau, e depois no segundo grau, é a maneira também de se construir uma jurisprudência que nos dê suporte e auxílio para uniformizar esse posicionamento dentro do judiciário. Exatamente. É tanto que a súmula 47 do STF, que prevê a questão do caráter de verba alimentícia dos honorários, ela derivou das decisões reiteradas, bem como, inclusive, ela repetiu o que tem lá no Código de Processo Civil, porque o Código de Processo Civil 2015 é de março, a súmula é de maio. Então, é isso, né, que fomenta, que dá fundamento realmente para que a gente realmente consiga universalizar realmente esse entendimento, né, essas aplicações, né, esse reconhecimento do trabalho do advogado através dos seus honorários. E a gente pode também dar alguma dica para o colega profissional, porque assim, prevenir é melhor do que litigar, não é, Cândida? Então veja só, quando o colega estiver redigindo o seu contrato de honorário, tem alguma dica que você podia dar para que ele deixe o seu honorário, seu direito de receber honorário ainda mais forte, ainda mais preservado? Tem, eu até anotei aqui, porque eu acho muito importante. Eu digo isso, eu estou na militância já há 7 anos, mas ainda me sinto, às vezes, né, realmente, as situações são sempre novas. Então, mas algumas coisas de contrato, a gente não pode perder tempo. Não pode, olha,
Pegou a carteira, hoje teve juramento, pegou a carteira da OAB, já vê o que é que pode e o que é que não pode no contrato. E a primeira dica, sem dúvida, tenha contrato. Tenha contrato. O contrato é a sua ferramenta de trabalho. Não dá pra gente atuar sem contrato. E olha que, especialmente em início de carreira, às vezes a gente, naquela vontade, na necessidade de garantir o cliente a ação, a gente acerta aqui de boca, faz um ajuste ali pelo WhatsApp. Não, faz o contrato, redige, né? Tem atenção nesse ponto. Eu anotei aqui alguns pontos que eu acho que merecem ser destacados, porque realmente a gente peca muito nas questões de contrato. Primeiro, tenha o contrato. Segundo, senta com o teu cliente e esclarece. Olha, a ação é essa, eu estou cobrando tanto, seja, se eu vou trabalhar no êxito, você vai 30%, olha, explica para ele, né? Olha, se o senhor ganhar 100 mil, eu vou ganhar 30% disso. O que é que acontece muitas vezes, principalmente previdenciário trabalhista? Ah, doutora, eu vou pagar quanto? Assim, olha, eu não sei ainda quanto é que a senhora vai me pagar. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Ó, se a senhora ganhar 10 mil, como eu tenho direito a 30%, como está aqui no nosso contrato, aí você repete. É o honorário contratual. É o honorário contratual. Eu vou receber 30%, certo? A gente falando de um êxito. Mas, aí eu sempre coloco, inclusive, destacado lá no contrato. Honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao advogado. E eu explico, olha, tem essa cláusula aqui, essa explicação aqui. Honorário de sucumbência é quando, por exemplo, a gente atuou tão bem que o advogado, a outra parte vai nos pagar. E esses honorários é só meu, tá? Isso já é previsto, é legal. E explica realmente, né? Coloca isso a termo, explícito, explica. Se for trabalho no êxito, se for trabalho de um valor fixo e mais o êxito, né? Vou ter, em questões de contrato ainda, que é importante, né? Descreve até onde aquele valor possibilita a tua atuação. Então, escreve, olha, esse valor que é até primeiro grau. Se a gente precisar fazer um recurso, eu vou precisar, ou a gente faz um acerto em um outro contrato, ou a gente vai ter um outro ajuste. Escreve isso, é muito importante que isso esteja destacado. Demandas que decorrem desta ação aqui não estão inclusas. Então, eu tenho uma ação, deixe-me ver aqui, um auxílio-doença. Só que aí, de repente, durante a minha prestação de serviços, o meu cliente tem uma outra necessidade. E aí, olha, esse contrato aqui não tem nada a ver com aquele. Sempre essa questão da comunicação. Né? Deixar realmente o mínimo de ruído possível nessa comunicação. E explicar, cláusula por cláusula. Olha, a responsabilidade do senhor é me apresentar toda a documentação. O senhor tem que manter seus endereços ativos para que eu possa contactá-lo. Né? Previsão de multa. Coloca multa em caso de atraso. Verifica. O cliente assina sozinho? Se não assina sozinho, eu preciso de testemunhas. Verifica essa possibilidade também do cliente. Então, realmente, deixar sempre tudo muito claro. Tá com dúvida? Procura alguma das comissões da OAB que te esclarece, que auxilia nesse sentido, né, de como redigir um contrato, uma cláusula. A gente vai ter aí questões de LGPD que precisam estar também no contrato. Né? Então, assim, redija o contrato. Redija o mais simples, não precisa ter 30 páginas de contrato, mas desempenhos básicos mesmo são essenciais. Esses essenciais, eles fazem, de fato, a diferença, né, de como é que sua atuação, né, vai estar protegida. E esse contrato formal escrito traz mais segurança, não é, Cândida? Até mesmo quando for
discutir perante o Poder Judiciário, dizer, mas olha aqui, está tudo bem claro, muito bem posto. Então, outra dica, né, que a gente podia dar também, cuidado com as letras muito pequenas, Isso. né? Então, tenta facilitar, dando transparência, que eu acho que é o ponto de partida mais ideal, Isso. não é? E essa questão da comunicação, o do explicar realmente para o cliente, olha, o senhor vai me pagar isso agora, eu vou receber mais um percentual final, e eu tenho um valor que eu posso ainda receber por fora. Por fora que a gente fala de sucumbência, né? Explica isso. Explica isso para que não reste dúvidas. Um acréscimo, né? Quando a gente precisa, assim, 2 testemunhas, e eu digo isso porque, especialmente em casos da área previdenciária, né? A gente trabalha com pessoas realmente com limitações, seja de estudo, seja de entendimento. O que é possível fazer? Olha, é um idoso ali de 70 anos. Ele vai ter uma limitação, uma dificuldade de entendimento. Chama algum familiar, alguma pessoa que cuide e conversa com os dois. Né? Não deixa realmente, assinou, não, explica. Explica, porque ele vai ter consciência, né, de qual forma você vai estar atuando realmente, do que é seu devidamente, de acordo com o que a gente tem de legalidade. Cândida, nessa tua atuação na Procuradoria de Defesa dos Honorários, com certeza agregou e te trouxe novas visões de mundo. Traz para a gente qual é a tua visão de mundo para o futuro da nossa advocacia aqui em Pernambuco, através do fortalecimento dessa Procuradoria de Defesa dos Honorários. Sem dúvidas, o convite para estar na Procuradoria, ele muito me honrou, né? E faz com que eu precise realmente estar atenta ainda mais a essas questões, né, da classe como um todo. Realmente isso desperta em mim esse cuidado, né, de enxergar mais como a nossa classe ela é vista pela sociedade como um todo. Seja pelo cliente, seja com os nossos pares realmente, seja pelo Poder Judiciário. E aí, essa atuação tem me trazido ainda mais esse senso de realidade. E é esse senso de realidade que eu acho que a gente precisa levar para o Poder Judiciário. Porque quando a gente diz assim, olha, senhor juiz, olha aqui o parágrafo do artigo 85, veja a nossa região. Eu já fiz um parecer nesse sentido, explicando, excelência, veja, uma sucumbência de R$300 não fomenta sequer a própria região, sequer a própria cidade. Um advogado receber R$300 por 5 anos de trabalho, ele sequer está ajudando o comércio local, por exemplo. Então, assim, minha expectativa, assim, e o trabalho que estamos desenvolvendo na Procuradoria é para que a gente consiga fazer com que os magistrados realmente tenham esse senso de realidade, né, essa percepção e valorizem realmente. Quando o advogado ele é bem remunerado, ele estuda mais, o processo que o juiz vai receber vai estar melhor argumentado, vai estar melhor explicado. Não é uma coisa que é feita de qualquer jeito, né? Então, isso é fomentar uma advocacia de excelência. Uma advocacia de excelência traz um poder judiciário de excelência, com decisões mais fundamentadas, com a visão mais ampla. Isso em todos os seus, desde o primeiro grau até lá no STF. Então, pode até talvez ser meio utópico, pode ser uma coisa mais de sonho, mas esse trabalho, ele realmente, a gente não começa gigante.
né? O trabalho da Procuradoria é fomentar, trazer, chamar também, especialmente, os advogados. Olha, não se cala diante dessas situações. Tem a Procuradoria. A gente está junto, né, para, de fato, proteger a advocacia, né? Proteger o advogado militante, o advogado que está lá deixa eu ver, numa cidade pequena, no interior do sertão. Então, assim, esse o objetivo, né? Que a gente tenha uma advocacia realmente forte, né? De excelência, numa prestação adequada de serviço, tanto para o cliente, né, quanto o nosso desempenho profissional realmente cada vez melhor. E isso é a consequência natural de a gente também, né, fazer com que os juízes compreendam essa situação. Juízes, eu digo aqui juízes, mas a gente vai ver os servidores em geral. Né? Por exemplo, se a gente tem um RPV que está ali, eu estou aguardando o alvará, eu também preciso que aquele servidor enxergue a importância daquele alvará ser emitido agora, antes do Natal, né? Para que ele entenda, olha, eu recebo meu salário todo mês. O advogado não pode esperar um ano para receber seu RPV, o seu alvará. 6 meses. Né? Então, assim, é realmente nessa perspectiva. É de tocar, né? E aí a gente vai realmente conduzir, né? De acordo com, obviamente, né? Código de Processo Civil, a Constituição Federal, o nosso próprio Estatuto. Inclusive, no Código da Magistratura, é responsabilidade também do juiz, né, que zele por esses prazos. Então, se eu tenho um RPV ali que está aguardando, um alvará aguardando ser expedido, também é dever do juiz fazer com que este prazo saia. As demandas são muitas, a gente sabe que são, mas é verba alimentar. Então, ele tem prioridade. O alvará de soltura é prioridade, aí a gente tem uma prioridade também, que é a verba alimentar do advogado. Cândida, a gente está chegando nos instantes finais desse bate-papo e eu queria te agradecer por toda a clareza, toda a precisão técnica que você trouxe sobre esse tema, sobre essa matéria. Mas eu queria também te pedir para deixar aqui uma mensagem final para a nossa audiência. Pronto. Gente, foi um prazer, né, Rubens? Muito obrigada pela oportunidade. Espero, de fato, ter sido clara, realmente ter sanado eventuais dúvidas, né? E a minha mensagem final é: cliente, valoriza teu advogado, né? É um trabalho realmente que é desenvolvido com muito zelo, né? É importante que o cliente também compreenda isso. Sem o advogado, sem o seu advogado, o seu acesso à justiça, que já não é fácil no nosso país, por mais que a gente entenda toda a conjectura que a gente vive, já não é fácil. E se a gente tem um advogado ali que não tem respeitado os seus direitos, suas prerrogativas, esse acesso ele fica ainda mais complicado. Então, valoriza teu advogado, né? Aos meus colegas, procurem, de fato, a atuação da Procuradoria, né? Não aceitem, né, o aviltamento dos honorários. A gente precisa, enquanto classe, estar unidos, né? Eu sei que as atuações são diversas, né? Os formatos são diversos, né? E todas as questões existentes no caminho de cada profissional, né? Mas não deixa, né, defender esses direitos, né, já vai ser uma consequência, né, uma segurança da defesa também dos direitos dos teus clientes. Né? Então, que a gente valorize, de fato, participa ativamente, dá opinião, atua. Né? Eu sei que às vezes a gente fica no escritório sozinho e aí parece que é só a gente ali contra o mundo, mas não, né? Como eu até vi o podcast anterior, e de fato, a OAB é a entidade com o maior respaldo na sociedade. Então, nós temos que
assegurar que esse respaldo, né, essa boa percepção que a população em geral tem da OAB, ela permaneça firme. Né? A gente está no Estado Democrático de Direito. O papel fundamental da OAB é esse. Né? E a OAB Pernambuco tem também essa característica. E nós, enquanto Procuradoria, a gente está para auxiliar, para andar com o advogado nesses momentos cruciais, essenciais, para que o exercício dessa advocacia seja realmente uma realização profissional e com honorários, com recebimentos adequados. Encerramos aqui esse episódio tratando sobre a preservação e a defesa dos honorários advocatícios, da nossa verba alimentar. Agradecemos à doutora Cândida, agradecemos ao OAB Arco Verde, à TV LW e principalmente a você, nosso espectador, nossa audiência. Até o próximo episódio.